O que está acontecendo com a economia brasileira? O que está acontecendo com as empresas? E o dólar? O que está acontecendo com o dólar? E o principal, o que você tem que fazer no meio de tudo isso? É sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte. Você que já é inscrito, já deixa o like. E você que ainda não é inscrito, se inscreve e depois deixa o like, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E presta bastante atenção nesse episódio aqui, porque você, assim como eu, assim como todo mundo que acompanha a economia brasileira, tem visto que muita coisa está acontecendo e você, no meio desse fogo cruzado, pode estar meio indeciso, né? Falar, pô, mas é muito pessimismo, mas a bolsa já era, não sei o que fazer, as empresas estão quebrando. E aí, quando você vai ver no dia a dia, calma que não é tudo isso. Quero falar sobre isso com você nesse episódio aqui, começando pelos indicadores econômicos. Só um grande panorama geral para você ter uma ideia do que vem acontecendo aí nos últimos anos. Primeiro, a gente teve crescimento econômico positivo, o PIB ele vem aumentando ano a ano, isso desde 2021. Tá? A inflação ela está abaixo da meta, então é algo positivo a gente olhar para a inflação pelo menos também aí dos últimos anos. Os juros eles estavam caindo até a última reunião do Copom, onde depois de uma sequência de cortes desde agosto de 2023, a taxa Selic foi mantida em 10,5% ao ano. E, sim, ainda tem muita indecisão sobre corte ou alta na próxima reunião ou até manter a mesma posição que está. Mas muita gente acredita que vai ser cortada novamente a partir das próximas reuniões do Copom, mas a gente só vai saber quando chegar lá. A gente tem um fluxo de capital estrangeiro positivo, balança comercial extremamente positiva e a menor taxa de desemprego dos últimos 8 anos. Então, olhando para tudo isso, aí você pode se perguntar, pô Fabrício, mas se está bem, por que tanto pessimismo? E por que tanto pessimismo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o cenário. No ano passado, a gente falou de 3 travas da Bolsa, que eram a reforma fiscal, o IPCA, a inflação controlada, e a Selic caindo. Você lembra? Se você não lembra, volta aqui no canal, tem alguns episódios onde eu falei sobre essas 3 travas e ao longo do ano eu fui acompanhando o que estava acontecendo para aí sim a bolsa desandar, né? Ou melhor, avançar, porque ela estava flutuando naquele patamar ali de 100, 108 mil pontos e aí essas eram as 3 travas que poderiam, elas se encaixando, destravar a bolsa para a gente ter uma alta, que foi o que aconteceu no fim das contas. A reforma passou, o IPCA se manteve abaixo da meta durante o ano inteiro, e a Selic ela começou a cair em agosto do ano passado, meio ponto percentual por cada reunião do Copom. O resultado disso, o Ibovespa destravou, como a gente falou, então ponto aqui para o Money Play e ponto para você que acompanha a gente também. Se você ouviu o que eu falei aí durante o ano passado inteiro e colocou em prática algumas ações, alguns movimentos, você viu que a bolsa ela andou dos 100, 108 mil para subir para o patamar de 120 até 128 mil, um avanço ali na faixa dos seus 25%, né? Sendo que a bolsa ela fechou o ano com a máxima histórica renovada em 134 mil pontos. Quem estava ouvindo a gente conseguiu surfar essa alta aí. Mas agora a bolsa ela também está travada. Então esse ano especificamente teve uma grande queda, foi a máxima renovada no ano passado, 134 mil, e esse ano voltou a flutuar no patamar de 120, 130, não bateu de novo, mas entre 120 e 130 mil pontos. Então ela está meio travada e surgiram novos pontos de impasses, aí, novos impasses que podem fazer a bolsa destravar, para aí você ver novamente renovação de altas históricas, para ver resultados positivos só ali nas cotações das empresas, algumas coisas terão que acontecer. Tá? Então vamos lá, vamos entender essas novas travas que estão segurando o crescimento da renda variável principalmente. Primeira, problemas fiscais. Essa é a primeira e a principal das travas. O governo vem gastando mais do que arrecadando já há algum tempo, fazendo com que a dívida aumente. Então o governo federal está gastando demais, isso daí não é novidade para ninguém. Se você acompanha um pouquinho do assunto nos últimos tempos, você tem visto muita gente falar sobre. Tá? Nos anos 90, o Estado se financiou com aumento de impostos, e a gente viu o resultado, e nos últimos 20 anos, a gente coloca aí nas últimas 2 décadas, o Estado também tomou dívida para poder se financiar. Hoje a gente tem um cenário de dívida elevada, a relação dívida-PIB
é de 74%, e muita gente já prevê que isso pode chegar e até passar dos 80% até o final do mandato desse atual governo. Então é algo para a gente ficar de olho. E temos também uma carga tributária muito alta aqui no Brasil, que não é novidade para ninguém, que inviabiliza o crescimento do PIB de uma maneira robusta. Tá? Então, com essa carga tributária, dificilmente o PIB ele vai ter um crescimento muito avassalador num curto prazo. E para a relação dívida-PIB ela melhorar aqui no Brasil, tem algumas lições de casa que a gente precisa fazer. Primeiro, gastar menos do que arrecada, fato, igual você faz aí na sua casa, seu dia a dia, né? Gastar menos do que você ganha. Então o governo federal tinha que fazer o mesmo. Reduzir a dívida, dado que o serviço da dívida é um custo imenso anualmente. Para você manter a dívida, o custo ele é absurdo aqui para o Brasil. E para depois disso poder ter uma redução de impostos. Então, para melhorar essa relação dívida-PIB, essas coisinhas têm que ser feitas. E o que está sendo feito na prática? O governo está gastando mais do que arrecada, a dívida está aumentando e existem muitos estudos do governo para aumentar ainda mais a arrecadação. E aí? Você acha que tem como dar certo? Responde aqui nos comentários a sua opinião sobre isso que está acontecendo e o que pode acontecer. Manda aqui se você acha que isso tende a dar certo ou não. Esse é o primeiro ponto, são os problemas fiscais. O segundo ponto é a nossa âncora monetária. Quem tem acompanhado o noticiário nas últimas semanas tem visto um certo desconforto entre o Planalto Central e o Banco Central sobre a manutenção da taxa Selic. O Banco Central, como eu falei, manteve a taxa em 10,5% na última reunião do Copom. E tem muito blá 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 por aqui e por ali, mas na prática, os próprios indicados do governo votaram pela manutenção da taxa Selic junto com o presidente atual do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então a votação ela foi unânime para manter a taxa nos 10,5%. Isso acabou gerando uma certa desancoragem monetária, a gente pode dizer. O Boletim Focus, que é de expectativa da inflação alta, o Boletim Focus que é divulgado toda segunda-feira, ele mantém a expectativa de inflação alta, que é de 6% de inflação implícita, que é o dobro da meta do Banco Central. E o dólar, depois disso, da manutenção aí da taxa Selic em 10,5%, o dólar ele acabou saindo da casa dos R$4 para uma média de 5,40. Não por causa dessa medida, mas o que a gente veio vendo aí ao longo do tempo. Estava flutuando ali 4,90, chegou a bater 4,80, isso no ano passado. E aí, ao longo dessas últimas decisões, quedas aí na nossa taxa de juros e uma incerteza em relação à inflação, a gente acabou vendo o dólar bater na casa dos 5,40 no último mês. Aí vem agora, se você for olhar a cotação do dólar enquanto você está assistindo esse vídeo, não sei em quanto que o dólar vai estar exatamente, mas se for próximo do lançamento do episódio, vai estar nessa mesma margem aí, 5,30, 5,40, talvez 5,50, mas flutuando nesse patamar. Tá? Apesar de não ser uma regra e também não ser nada automático, mas quando o dólar ele sobe, a bolsa brasileira ela tende a cair. Tá? E quando o dólar cai, o Ibovespa ele tende a subir. Não é automático, não é uma regra, mas normalmente isso é o que acontece. E a gente está vendo o dólar subir agora, a tendência mesmo é a nossa bolsa ela tá mais depreciada. Tá? Foi exatamente isso que a gente viu a partir de maio desse ano, que foi quando o dólar começou a subir um pouquinho mais. E o terceiro ponto, além da âncora monetária e dos problemas fiscais, a gente tem também interferência das empresas. Interferência das empresas porque existe a parte que é discurso e a parte que é real, quando a gente olha para os resultados das empresas, as cotações que as empresas elas estão hoje, e várias tiveram quedas do começo do ano para cá. Várias das grandes que têm bom impacto no Ibovespa, um bom exemplo é a Vale, que teve uma boa queda no valor de mercado desde o começo do ano para cá. Tá? Essa parte, quando a gente olha para o discurso, tá? A gente fala o impacto do governo, as decisões do governo nas empresas. O discurso, quando o governo ele muda presidente de uma empresa que ele controla, ou seja, uma estatal, por exemplo, isso não é interferência política. Isso é uma das funções do controlador. Então, se o governo é controlador, por mais que você não goste, por mais que você discorde da atitude, se ele é o controlador, mudar o presidente está dentro da função do controlador, concorda? Seja uma empresa pública ou privada? Pois é. E aí o discurso é que isso é interferência, mas no fim das contas não é. Então, se for investir em uma empresa com essa característica, você aí que está me ouvindo,
saiba que esse tipo de coisa tende a acontecer e até com uma certa frequência, tá? Essa medida ela é normal, o controlador trocar o presidente. Normal, isso acontece. Quando o controlador é o governo, alguns vão chamar de interferência, mas não é, é gestão. Agora, quando a gente vê interferência real, a interferência real é a seguinte: mudança de leis e tributações em 100% das empresas, que pode acontecer em empresas que são 100% privadas. Se tem uma regrinha, uma lei que é mudada e é aprovada em relação à tributação, a qualquer tipo de mudança na regra do jogo em si, pode impactar 100% das empresas que são privadas, por exemplo. Então, isso sim seria uma interferência, essa interferência é real. E está acontecendo, tá? Algumas interferências reais elas estão acontecendo. Faz sentido você se preocupar e se opor quando for ruim para algum setor. Tá? Qual que vai ser o seu poder de mudar uma coisa ou outra ou barrar alguma lei? Praticamente nulo, mas você pode se manifestar contra, né? Ainda mais se você é acionista da empresa que vai sofrer mais com isso. Tá? Para resolver o problema fiscal, o governo ele vai precisar gerar entre 50 a 100 bilhões de reais em receitas. E o que gera uma expectativa negativa de interferência nas empresas através dos impostos. Então isso também contribui para esse pessimismo no mercado. Como o governo vai precisar gerar esse caixa, vai precisar tirar esse dinheiro de algum lugar, e a parte de redução de custos, apesar de surgirem algumas discussões aí sobre o tema, não é algo que o governo gosta muito. Você sabe, eu sei também. Então, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Ou seja, vamos mudar a regra aí de alguns impostos, vamos aumentar a carga tributária para algumas empresas, para alguns setores, por exemplo, para a gente conseguir arrecadar mais e fechar essa conta. Então isso aumenta aí o pessimismo do mercado. Tá? Além disso, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento do Brasil sabe que não vai haver um mega corte de custos, como eu acabei de falar. Não vai ter um mega corte, é muito difícil isso acontecer. Não vai ter uma mega queda da Selic, pelo menos não por enquanto. Então, até se for olhar os indicados do próprio governo, mantiveram a mesma posição do Banco Central, né, do presidente do Banco Central agora. Então a gente pode esperar que pro ano que vem, mudando o mandato, que acaba agora no final de 2024, pro ano que vem mudando o mandato também, não é nada que vai acelerar muito o corte. Pode mudar um pouquinho, mas também a gente não vai ver um corte muito acelerado, uma queda enorme aí da Selic. E também não vai haver um mega aumento da atividade econômica que vai gerar um aumento do PIB, por exemplo, acima de 5% ao ano. Não tem expectativa disso acontecer. Assim como todas as vezes que uma crise aparece e o governo não muda a postura, ele cai. Também é algo que quem conhece um pouquinho de Brasil sabe que isso acontece. Tá? Tem alguma grande crise, o governo mantém a postura dele ali, não muda nada, o governo ele vai acabar caindo e aí tem troca de mandato, a gente elege outro governo e segue o jogo. Tá? São essas coisas que quem conhece o Brasil sabe que vão acontecer ou vão deixar de acontecer, né? Como corte dos custos, queda na Selic, uma grande queda, e também o PIB crescendo num ritmo completamente fora da curva. Tá? E o que a gente está vendo, no fim das contas? Alguns ministros estão falando já sobre cortes de gastos, alguns cortes de gastos, e alguns ministros só estão falando sobre isso. O Fed, que é o Banco Central Americano, também já vem falando da queda na taxa de juros no segundo semestre, agora de 2024, e isso vai deixar também o nosso Banco Central um pouco mais confortável para voltar a reduzir a Selic. E mesmo que essa gestão não se sinta confortável em algumas medidas, o mandato atual ele acaba em dezembro, como eu falei, do Banco Central, tá? Não é um mandato presidencial do Brasil. O mandato do Banco Central ele acaba no final desse ano, acaba em dezembro. E depois disso, o governo atual vai indicar um novo nome que, em tese, vai estar mais alinhado com as expectativas do governo, com o que o governo tem de ideia aí do que deve ser aplicado no Banco Central. Ou seja, na prática, quer cortar um pouco mais acelerado a taxa Selic, porque a inflação está sob controle, tem um gap enorme ali da inflação, vamos colocar aí na casa dos 5%, para a Selic em 10,5%, então o governo vai querer impulsionar um crescimento econômico, e aí vai fazer mais pressão ainda do que já faz agora o Banco Central derrubar essas taxas, né? A taxa Selic. Então, isso daí é o que a gente está vendo acontecer, mas ainda assim a gente enxerga que pro decorrer do ano, até aqui a gente viu muito pessimismo, pro decorrer do ano não tem nada que inspire uma grande confiança em mercado. E aí eu quero falar mais sobre isso também, que é esse pessimismo. Eu separei aqui 5 motivos principais aí do
por que o pessoal tá tão pessimista em relação à renda variável, principalmente. Tá? E renda variável aqui no Brasil, né? Porque se você for olhar lá para fora, muita gente falando para dolarizar o patrimônio, eu já falei sobre isso aqui com você também. Se você ainda não viu, vai lá ver o episódio que eu falo sobre dolarização. Um dos grandes motivos para o pessimismo é a parte ideológica. Simples, é a parte ideológica, mas aí dentro disso tem alguns outros pontos que eu quero destacar. Não importa o que vai acontecer, vai ter sempre aquela turminha que vai criticar. Nunca tá bom. Tá ruim, por quê? A motivação ela é ideológica, não vai analisar número. E para isso, você tá me acompanhando agora, precisa se afastar um pouquinho de gente que tem esse tipo de discurso. Porque quem vai pela emoção geralmente desconsidera a razão. E aí, discurso ideológico, infelizmente, é mais enviesado pela emoção. Tá? Então, apesar daquilo que pode até estar dando certo, aquilo que é bom, mas não, o governo, mas não sei o que, não é de acordo com a minha ideologia, infelizmente eu vou criticar. Se você dá muito ouvido para isso, você tende a se dar mal. Tá? E eu não tô falando para você ignorar as críticas aqui. Muita atenção, você pode sim ouvir as críticas, mas ignora a crítica de quem tá fazendo isso sem fundamento. Não tem fundamento? Então, tchau, não vou mais te ouvir. Simples. Muita gente perdeu dinheiro investindo em teses que não se concretizaram. Esse é um segundo ponto. Então tem a parte ideológica, que aí não importa o que aconteça, o pessoal vai criticar, e tem as teses que não se concretizaram. Teve fundo de investimento que apostava em uma inflação alta agora e $1 batendo na casa dos R$6. Nenhum dos dois aconteceu. E também teve gente que apostava que a Selic ia ter uma queda muito forte, ia ter um ciclo de investimento em algumas áreas específicas, como varejo, que você está vendo aqui. Se você me acompanha há um pouco mais de tempo, você viu que eu falei bastante do varejo e está apanhando de lavada. Além do varejo, a parte de educação também, principalmente educação universitária privada, turismo, isso também não aconteceu. Então muita gente perdeu dinheiro apostando nessas teses. Tem também o IPCA, que apesar de estar controlado, isso se dá pelo controle dos preços, principalmente de combustível e energia, que impactam muito na nossa inflação, mas se você for no mercado, você vai ver que está tudo muito mais caro. Então, acaba sim ainda o pessimismo tomando conta e fala, pô, beleza, a inflação não subiu tanto no papel, mas quando a gente vai olhar no dia a dia, eu estou gastando mais, porque eu estou indo no mercado e está mais caro tudo que eu compro para abastecer minha casa. Estados Unidos e Europa estão pisando na goiaba, simples assim. Eles tiveram problemas com inflação, entre outros vários problemas, e os bancos centrais eles estão tomando algumas medidas com juros altos, que é o que a gente espera, mas isso acaba atraindo dinheiro que estava aqui no Brasil para o mercado deles, que em teoria é mais sólido, é mais seguro. Tá? Os Estados Unidos principalmente, você vai ouvir muita gente falando sobre isso, e é o mercado mais envolvido, o mais confiável do mundo. Pois é, o pessoal tira dinheiro daqui e leva para lá, porque lá as taxas estão atrativas. E por último, o principal motivo que eu destaquei aqui é que não existem sinais de uma grande melhora, uma grande mudança positiva no horizonte de curto prazo. Aliás, no horizonte, não vê nada, a gente não enxerga nada que dê indícios de uma grande melhora, de um grande salto positivo. E aí isso traz sim um pessimismo na visão dos investidores, na visão dos comentaristas de investimentos, economistas, que aí é um grande problema quando a gente vai ver os preços dos papéis também. Eles refletem um pouco disso. Tá? Agora, onde está a grande oportunidade? Lembra que eu falei? Como estava o cenário? Se era para você desesperar, rasgar os cabelos? Não. E o que fazer? Pois é, com todo esse cenário surgem oportunidades. Você deve ter visto aí ao longo da história, em vários momentos de crise ou momentos de desespero, várias oportunidades surgiram. Com esse momento que a gente está vivendo não é diferente. Tá? Onde está a grande oportunidade? Apesar do cenário macroeconômico do Brasil ele tá conturbado, não é o que a gente está vendo no cenário micro. Não é o que a gente está vendo no cenário micro. Por quê? A gente tem diversas empresas que estão reportando retornos bem interessantes, muitas empresas listadas com balanço e com a saúde financeira em bom estado. A alavancagem média das empresas ela está num nível muito bom, a média hoje é de 2 vezes sobre o EBITDA, que é um número baixo. Histórico, né, se a gente for avaliar aí do Brasil. O PL das empresas, que é a relação preço das ações dividido pelo lucro das empresas, é o menor do que a média dos últimos 20 anos e é melhor do que em vários diversos outros momentos complicados durante esse período também. Muitas empresas estão distribuindo muito dividendo, então o dividend yield,
médio atual, ele é o dobro da média histórica das empresas do Ibovespa. Eu quero destacar um ponto aqui sobre o dividend yield. Como as empresas não veem esse horizonte positivo, ao invés delas investirem para fomentar crescimento, para desenvolver um pouco mais a empresa, pô, não estou vendo nada positivo, eu vou distribuir um pouco mais de dividendo para os meus acionistas, que aí eu dou, tá, algo para eles ficarem felizes, o que é muito normal ao longo da história a gente vê, então isso vai aumentar o dividend yield, e as empresas não investem tanto em crescimento. Normal pelo momento que a gente está passando. Tá? E quando a gente vai olhar para todo esse cenário, um grande resumo é que a bolsa ela estava barata nos últimos 2 anos, ela continua barata hoje, mas a gente não sabe até quando que ela vai continuar barata. Então ela ainda está barata, mas até quando? Eis a grande oportunidade, ou uma das grandes oportunidades. Então, apesar do macro ter um peso enorme sobre o micro, ou seja, sobre as empresas, quando a gente vai ver ele na prática, a gente sabe que quando o macro melhorar um pouquinho, as empresas elas voltam a subir e vão subir de degrau. E isso é muito importante para você, investidor. Ou seja, a gente não precisa virar a Suíça para o Brasil ter um bom resultado, para as empresas crescerem. Não, é melhorar um pouquinho o cenário macro. Essas empresas já podem mudar de patamar e aí o impacto vai ser sentido na sua carteira. A reprecificação ela vai ser adaptada, isso é fato. Ou seja, não dá para ficar esperando boas notícias para investir, porque quando isso acontecer, a janela de oportunidade já vai ter passado. Então, não, agora o mercado está melhorando. Já foi, você perdeu a oportunidade. E o ano passado foi um grande exemplo disso. Eu vim falando desde o começo do ano sobre as 3 travas. As 3 travas destravou, a bolsa deu um salto ali de aproximadamente 25%. Tá? E o Ibovespa, quando chegou nisso, ele saiu daqueles 100, 108 mil pontos para flutuar ali na margem dos 130 mil pontos. Tá? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, infelizmente, já perdeu. Tá? Mas, mesmo que volte esse cenário um dia, muitas empresas nesse caminho, elas também distribuíram proventos, fizeram bonificação em ações, etc. Então, quem conseguiu entrar nesse mercado e já foi aproveitando essa alta, foi recebendo os dividendos, proventos. Mas a bolsa estava lá 130 e caiu de novo para 100, 110, 108. Fala, legal. Nesse meio do caminho você foi recebendo participação do que a empresa tinha de resultados. Né? Como o próprio dividend yield, a empresa não vendo um cenário de longo prazo, ela vai acabar distribuindo e aí você, acionista, vai acabar recebendo. Quer você queira, quer não, você vai acabar recebendo. Tá? E, no fim, quero fechar esse episódio aqui falando no que eu realmente acredito. Tá? Que é o seguinte. Eu acredito que se você conseguir investir pelo menos uns 5, 6 anos com consistência, 5, 6 anos não são 5, 6 meses, tá? 5, 6 anos a gente está falando aí de 60 a 72 meses. Se você conseguir com consistência fazer isso, fazendo aportes mensais, reinvestindo todos os proventos, selecionando boas empresas, eu já falei aqui o que são boas empresas, empresas que geram lucro, esquece o resto. É empresa que gera lucro, dá bons resultados, tem crescimento acima da inflação. Você vai ser muito beneficiado lá na frente por ter tido a coragem hoje, que o cenário ele tá pessimista, tá negativo, é aquela história, né? Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Pois é, agora você só ouve canhão estourando por todo lado. Então você vai se agradecer muito por ter tido coragem de fazer isso hoje. O pessoal não fala direto que você tem que comprar na baixa e vender na alta? Pois é, agora tá em baixa. Momento de comprar, pelo menos é o que eu enxergo, tá? E só para lembrar também, né, em 2019, ou seja, 5 anos atrás, o Ibovespa ele estava abaixo dos 100 mil pontos e diversas empresas pagaram só em proventos de 2019 para cá mais de 50% do que elas valiam em 2019. Então, comprei em 2019, mas a bolsa voltou, a empresa voltou na cotação, tudo bem, ela pagou pelo menos de 2019 para cá 50% do que ela valia em 2019. Então, se colocar em 4 anos 50% de retorno, não é um retorno de se jogar fora. Né? Ainda mais a renda fixa tendo aí flutuado abaixo de 5% ao ano nesses momentos, pois é, não é um retorno de se jogar fora 50% em 4 anos. Se você não sabe como montar uma carteira de investimentos, gerenciando risco, volatilidade e escolhendo bons ativos, se você está na dúvida com isso, não tem problema. Se você acompanha o Money Place, já está um pouco melhor informado do que a média.
Mas se você ainda está em dúvida, ainda não sabe como fazer, como avaliar, montar essa carteira, eu vou deixar um link aqui nos comentários para você poder ter acesso a uma live que eu vou fazer analisando todas as empresas do Ibovespa. Então não perde tempo, se inscreve para você poder participar dessa live e começar a caminhar, ou se já está caminhando, para intensificar essa trajetória rumo à sua tranquilidade financeira e escolher bons ativos para fazer parte da sua carteira. Combinado? Então, o link vai estar aqui nos comentários, se inscreve. E além de se inscrever aqui, você que está me acompanhando até agora e ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like, ativa as notificações. Você que já é inscrito, deixa o like e compartilha esse episódio com aquela galera que você sabe que tá desesperada, fica toda hora te mandando videozinho, mas pô, a bolsa vai quebrar, mas eu não sei, vou tirar meu dinheiro do Brasil, vou mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, enfim, manda esse episódio para saber, essa pessoa saber que tem bastante oportunidade, ela só tem que olhar para o lugar certo e escolher os bons ativos que estão aí, estão disponíveis. Combinado? Então, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast, o meu pessoal, @o Fabrício Duarte, e eu te encontro aqui no próximo Monday Play e te espero na live. Se inscreve aqui e eu te encontro lá. Tchau!